Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com o Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Pegue a Bíblia, a palavra do nosso bom e eterno Salvador. Livro dos Salmos, Salmos de número 55, verso de número 16. Glória a Deus. Aleluia. Salmos de número 55, verso de número 16. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e louvado é o nome do nosso eterno Salvador Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos de número 55, verso de número 16. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor está escrito assim: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que se moviam, pois eram muitos contra mim. Diga amém. Amém. Hoje, segundo dia da campanha com o tema O Deus do clamor do meio-dia me abençoou. Aleluia. Porque é o Deus do clamor do meio-dia. Porque aqui nós servimos ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Deus poderoso que nos reunimos aqui no horário das 12 horas, de segunda a sexta-feira, para celebrar em sua presença, para glorificar o nome dele. Aleluia. É esse Deus do clamor do meio-dia que tem nos abençoado, nos dado vitória, nos dado livramento, nos dado a proteção para a glória e para o louvor do nome dele. Oh glória. Levante as tuas mãos, erga as tuas mãos e clame nesse momento juntamente comigo. Clama na presença do Deus que tem te abençoado. Clama na presença do Deus que tem te visto todos os dias nesse horário das 12 horas. Clama e chama pela presença dele. Clama pelo nome que está acima de todos os nomes do céu e na terra. Clama pelo nome glorioso de Jesus. E pede mais vitória, pede mais bênção, pede mais milagre de Deus para a tua vida. Ore por você, ore por tua casa, ore por tua família. Clama pelos moradores da rua onde você mora. Clama, clama, clama pelo poderoso nome de Jesus. Profetiza milagre, profetiza bênção. No nome de Jesus, ó Pai, eu rogo a ti, aleluia. Perdoa-nos os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor dos exércitos, as nossas iniquidades. Lava as nossas vestes com teu sangue, lava as nossas vestimentas, Senhor, com teu poderoso sangue. Nos purifica de todo mal, nos purifica, Senhor, ó Deus dos exércitos, nos purifica de toda maldição, de toda pestilência, de toda fúria de Satanás. Quebra as cadeias de maldições, quebra todas as amarras e maldições. Joga por terra gigantes que se levantam contra a nossa vida. Abençoa o lar da tua filha, abençoa o lar do teu filho, abençoa a vida conjugal, Senhor, dos casados. Livra de toda a perseguição, livra, Senhor amado, das enfermidades, livra esta igreja, livra este povo, livra esta igreja que te adora e que te louva. Pai, no nome de Jesus, vai desmanchando também, pelo poderoso nome de Jesus, todo ritual feito aos demônios, toda obra de bruxaria, seja repreendida do nosso domínio, toda feitiçaria, toda obra de mantilha, de umbanda. Queima, Jesus, queima todo mal para a glória e para o louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, dá livramento ao teu povo, dá livramento a esta obra. Livrai-nos de todo mal, nos livra dos malfeitores,
nos livra das perseguições, nos livra, Senhor, dos exércitos de qualquer espírito que se levanta para trazer prejuízo contra a nossa vida. Pai, fala aos corações nesta tarde através da tua palavra, e que a tua palavra venha sobre nós e produza o grande resultado para a tua mandada. Assim oramos pela fé e já te agradecemos pelo milagre. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Sente-se, aleluia. E você vai dar uma salva de palmas bem forte para aplaudir e louvar o nome do Rei Jesus. Abre a boca para adorar Ele também, para glorificar, para bendizer, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus é bom, Deus é fiel. Em tudo, por tudo, Deus é fiel. Ele mesmo diz em sua palavra que com os bons Deus se mostra bom. Deus é bom para com seus filhos. E também está escrito que se o homem não ele querer ser bom, se tornar uma pessoa má, Deus diz, ainda assim eu sou bom. Aí às vezes alguém pode até questionar, e Deus, antes de qualquer questionamento, Ele responde já. Ele diz, porque eu não posso mudar o que eu sou, Deus maravilhoso, bondoso, claro, por causa da perversidade do homem. Ou seja, Deus está dizendo que ninguém pode me influenciar, ninguém pode decidir se eu sou Deus bondoso ou não. Eu sou Deus soberano, eterno, glorioso, e eu não mudo. Ele não muda. O homem muda, mas Deus não muda. Deus não muda. E é esse Deus que é o Deus do clamor do meio-dia, que nos abençoa todos os dias. O Deus do clamor do meio-dia é o Deus que tem nos abençoado, é o Deus que nos livra, é o Deus que nos guarda. É o Deus que protege a minha e a tua casa, a minha e a tua pessoa. É o Deus que nos dá saúde. É o Deus que nos cura quando estamos enfermos. É o Deus que abre as portas quando há porta fechada e os seus céus estão precisando. É o Deus que socorre lares. É o Deus que socorre famílias. É esse Deus imutável, eterno, glorioso, poderoso. Aleluia. Esse Deus majestoso é o Deus que opera no clamor do meio-dia nesta igreja também. E a Ele devemos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e todo o engrandecimento. E de cada um de nós em particular, devemos dar para Ele toda a nossa servidão, somente a Ele, porque nenhum outro se formou antes dele, e depois dele também nenhum outro se formou. Antes que tudo existisse, o profeta Isaías, amando de Deus, disse: Deus já é. Antes de qualquer coisa existir, Deus já é. Ele é soberano. Por isso que o rei Nabucodonosor, no livro de Daniel, um dia ele pensou que ele era grande demais. Ele fez tantas maravilhas, construções, deixou aquela cidade que hoje está em escombros, lá no Iraque, Babilônia, tão linda, sabe assim, as muralhas da cidade da Babilônia, os muros grandes, altos, lindos. Ele cobriu os muros todos de cerâmica azul celeste. Glória a Deus. Tinha um portão de entrada depois de uma ponte, atravessando um rio, porque ele desviou 2 rios e fez esses rios rodear essa cidade. Ou seja, ele mandou seus servos cavarem um fosso e desviou água de 2 rios. Glória a Deus. Aleluia. Como se estivesse dizendo: eu quero ver um exército entrar nessa cidade. Verdade, Jesus. Eles vão ter que, em primeiro lugar, dar um jeito de atravessar esse rio. E se conseguir atravessar o rio, eles vão ter que dar um jeito de atravessar essa forte e alta muralha. Aleluia. E no portão ele colocou estátuas lindas de leões, cobertas de ouro dourado. Glória a Deus. Por dentro e por fora da muralha, ele mandou fazer imagens. E essas imagens foram colocadas
Imagem de leões em volta da cidade. Aleluia, Por dentro e por fora. Ele construiu um palácio muito lindo para ele morar numa região alta. E ele tinha uma mulher que ele amava, mas amava mesmo com toda a sua alma. E ele mandou em cima de uma montanha, dentro da cidade de Babilônia, ele mandou construir um palácio. Antes da construção desse palácio, ele fez um zigurate, uma espécie de plataformas, uma pirâmide, escadarias. E nessa pirâmide ele construiu com solo, para que ele pudesse plantar toda a variedade de árvores. Glória a Deus, aleluia. E em cima ele construiu um palácio para essa tão amada esposa dele. Eita glória, aleluia. E esse monumento, esse palácio, com esse jardim, ficou conhecido como Jardim Suspenso, ou Palácio Glória Suspenso, a que Deus, Nabucodonosor. Naquela época ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha um exército muito poderoso. Pensa em um exército apto para guerra, homens treinados em todas as artes de guerra, para usar todo tipo de armas. E esse exército era braço direito. Ele tinha um capitão. Pensa num homem estimado, renomado e temido, tanto pelos seus compatriotas, quanto também pelos demais povos, outras nações. Aleluia, Jesus. Terrível. Sabe, era uma cidade linda, linda, linda. E ele tinha no seu coração: ninguém é capaz de entrar nessa cidade para me afrontar. Não existe um único ser humano capaz de vir aqui e falar qualquer coisa comigo. Não existe um Deus tão glorioso e poderoso acima do meu Deus, Glória a Deus. capaz de descer aqui para me afrontar e afrontar o meu Deus. Glória, glória a Deus. E era isso que ele pensava, era isso que ele falava. É isso que nós temos na Bíblia, livro de Daniel, como também nós temos nos livros históricos do reino da época. Era um homem orgulhoso. Glória a Deus, aleluia. Olhando humanamente, pelo carnal, de fato ele tinha o porquê ser orgulhoso. Humanamente, me entenda, carnalmente, alguém que não teme a Deus, qualquer famazinha já é motivo de orgulho. Qualquer fama, qualquer nome conhecido já bate no peito e orgulhoso, inchado: eu sou cara, eu sou a bambambam e tal. Era isso que ele pensava de si. Glória a Deus, aleluia. Deus pegou um homem baixo, judeu, servo de oração, de clamor, Daniel, levou até ele e disse: olha, não se atreva mais a se achar melhor do que qualquer um ser humano. Não se atreva mais a dizer que nenhum ser é glorioso o suficiente além de ti e dos teus deuses para chegar cara a cara e conversar contigo. Porque assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, o Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Se orgulha e eu te derrubo, homem. Ele sentiu o peso da palavra de Daniel. E Deus ainda foi tão maravilhoso. Eu não mudo por causa da obstinidade do ser humano. Deus foi lá e se revelou para Nabucodonosor e mostrou para ele que de fato o que Daniel falou era a verdade, e que se ele batesse no peito de novo se achando, Deus ia derrubar ele. Aí está escrito que passou um ano aproximadamente, o tempo foi avançando. Aí ele subiu, foi visitar a esposa dele lá no Palácio Alto. E lá de cima, na sacada do palácio da amada dele, ele contemplou toda aquela cidade linda. Era uma cidade, Diácono Silvio, sabe assim, impactava quem olhava. Era uma cidade reino, gloriosa, glorioso. Glória a
extraordinário. Glória a Deus, aleluia. E ele foi olhando as atividades lá embaixo, o povo, muitas construções em andamento, outras já concluindo, outras conclusas. As caravanas, distante na estrada principal, ele avistava os povos vindo trazer suas riquezas, prestar seus cultos e adorações aos seus Glória a deuses. Deus, aleluia. Outros nobres por outra estrada chegando, vinham para poder conhecer Nabucodonosor, comer com ele, fazer aliança com ele. Ele olhou assim e se esqueceu do que Deus tinha falado e revelado a ele. Ele olhou e começou a bater no peito: eu sou o cara. Meu Deus, Aqui é Nabucodonosor e não abre. Tudo isso aqui é obra das minhas mãos. Como se ele estivesse dizendo: as pedras fui eu que dei forma a elas. As águas que estão em volta da minha grande cidade é obra da minha mão. Eu construí, eu fiz e desfaço do jeito que eu quero. Está escrito que conforme ele foi se vangloriando, se exaltando, a mão do Todo-Poderoso desceu dos altos céus lá na sacada daquele palácio e tocou nos neurônios daquele homem. Deus não tocou no corpo, Deus não precisou tocar nas pernas como Deus havia revelado, Deus não precisou tocar nos olhos se cegar, na boca dele, aleluia, nas pregas vocais e deixar ele mudo. Não, Deus tocou nos neurônios, lá dentro da cabeça dele, e na mesma hora Nabucodonosor caiu de 4 pés e começou a se comportar como uma besta do campo. glória a Deus, aleluia. Deus olhou para ele e disse: eu te avisei, eu te dei o alerta e misericórdia, não se ache, mas você se achou. Então você vai se comportar como uma besta do campo, para você saber que com Deus ninguém brinca, com o meu nome ninguém vai usurpar minha glória. Porque realmente já estava escrito que Deus não divide a sua glória com ninguém. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Pegaram ele e levaram para a floresta. Eles era a prática dele fazer bosques dentro da grande cidade. Aí levaram ele para o bosque do palácio dele, lá embaixo. E ali ele ficou mais de 3 anos. Está escrito que no cabo do tempo determinado, porque Deus falou com ele até o tempo que ele ia se comportar como uma besta. Olha como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus fala tanto com o mortal. Aí a gente diz que Deus não fala com um comedor de feijão, né? Eita Deus, de glória, Deus fala aleluia. comigo, fala com você, fala com outras pessoas. Porque Deus não está dentro da caixinha do orgulho de ninguém. Deus é soberano e eterno. Ele se apresenta para quem Ele quer, aonde quer, como quer, porque Ele é soberano. Aí tem uma turma dizendo: ai, Deus não fala assim, Deus não faz assim. Deus faz do jeito que Ele quiser, onde Ele quiser, com quem Ele quiser, para quem Ele quiser, no meio do povo que quer, fora da terra ou na terra, como Ele quiser. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele não precisa de conselho de ninguém. Quando Jó quis dar conselho para Deus, Deus olhou para ele e disse: me diga uma coisa, homem. Quem foi que ensinou a sabedoria? Foi você? Aí Jó ficou todo sem jeito. Pois é, Deus falou: a sabedoria sentou na minha frente e aprendeu comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Aí tem gente querendo dar conselho para Deus. Não tem como. Não dá. É verdade, meu Senhor. Glória a Deus. Passou um tempo. Eu creio que essa história de lobisomem começou na Bíblia, né? Porque a Bíblia mostra pelas características que o folclore fala de lobisomem, o que a Bíblia diz em Daniel de Nabucodonosor se enquadra. Os dentes cresceram, pelo sobre o corpo, unhas, e se comportou como uma besta mesmo da floresta. Aí o lobisomem, né? Aí ele levantou a cabeça, ele conseguiu levantar a cabeça. E ele, olhando para o céu, ele reconheceu a majestade do único, eterno e soberano Criador.
Quando os seus criados perceberam a mudança do comportamento daquela besta humana, correram, tiraram todo o pelo, apararam as unhas, deram banho, limparam, organizaram a vida dele. Claro que passaram ele por um teste ali com os sábios, com os doutores da época. Aí o diagnóstico veio, o homem voltou, está em sã consciência, deva automaticamente, de imediato, ser restabelecido sua majestade réu no trono, e volte o comando da nação às mãos desse homem, aleluia. E quando ele é colocado de volta no trono, em seu palácio, ele chama o seu escriba e chama os juízes da época. Ele se pega aí, eu vou fazer uma lei agora no nosso povo, para a nossa nação. Qual é a lei, majestade? Só há um Deus poderoso e eterno, e todos aqui devam adorar e se prostrar ante a presença desse Deus. Ele é Deus em cima, é Deus embaixo, é soberano e é eterno. Ele disse: esse Deus de Daniel, aleluia, ele é sempre eterno, como se estivesse dizendo, ele é para sempre e é eterno. Somente a ele vamos adorar, porque ele muda como quer e quando quer a vida de quem quiser, porque tudo é dele. Sabe o que Deus fez? As muralhas fortes que ele achava, Nabucodonosor achava que Deus não era capaz de transpor, Deus desceu, foi por cima, não tocou na muralha, não fez nada do que o humano queria fazer para derrubar. Simplesmente Deus visitou o homem na parte mais alta da cidade, aleluia, porque lá em cima, no topo do seu orgulho, da sua glória, do seu fanatismo, foi lá em cima, quando ele estava no ápice da sua glória, Deus desceu para visitar ele e tocou na mente daquele homem. Eu lembro também do que Deus fez quando Israel estava entrando em Canaã, saído depois de 40 anos do Egito. Tinha uma cidade também que era intransponível, assim falavam os povos da época, Jericó, a cidade das palmeiras, ou a cidade perfumada, a fortaleza pós-Jordão, para quem estava entrando em Canaã. E a cidade era forte, não tinha como avançar aquela nação, o povo hebreu, fora daquele caminho, tinha que passar por Jericó, era o portão de entrada do país. Deus disse: vocês não vão usar o braço, vocês não vão usar a força das pernas, vocês não vão usar arco, flecha, espada, lança, vocês não vão usar catapultas para atirar pedras contra essa fortaleza. Esse povo está aqui dentro trancado, como já foi falado aqui, que todos estão perplexos, com o coração desmaiado, com a alma fria e trêmula, pela fama do meu nome, pelo que eu já fiz no Egito, pelo mar que eu abri. E agora eles contemplaram há poucas horas atrás o Jordão parando e toda a minha nação passando a pés enxutos. Eles viram as 12 pedras que saíram por mão desses homens de dentro do rio Jordão. Estão lá dentro, trancados, está escrito, rigorosamente trancados, estavam em Jericó. Era a fortaleza da época de Canaã. Aleluia, meu Deus. Deus disse: vou operar o milagre através do clamor de vocês. Quem clama vê milagre de Deus acontecer. O crente que clamou, o crente que clama, vê a mão de Deus se estender em seu favor. O crente que clama, que ora, que chama pelo nome de Jesus e busca a sua face, vê milagre maravilhoso e inédito acontecer na sua vida. Foi isso que Deus falou para Josué: vocês vão clamar, mas só vai clamar na hora que eu mandar. E o horário que Deus mandou eles clamarem foi meio-dia. Era meio-dia quando eles terminaram a última volta determinada por Deus para aquela tarde. Quando o relógio zerou ali meio-dia, 12 horas do dia, Deus disse: Josué, diga para os sacerdotes tocarem as trombetas
e diga para meu povo clamar na minha presença, porque eu vou descer e vou operar o milagre que o meu povo precisa para conquistar a vitória que eles esperam. Aleluia. E foi meio-dia que a nação dos hebreus gritaram, clamaram na presença do Deus vivo de Abraão, de Isaac e de Jacó, o poderoso Deus que sepultou Moisés, aleluia, em cima do monte. Desceu e tremeu a terra, e aquela forte muralha caiu de cima a baixo na mesma hora. Por quê? O povo obedeceu e clamou na presença de Deus. E o que Deus fez? Derrubou o impedimento. A muralha ali figurava um grande gigante para aquele povo. Era o impedimento que tinha diante deles para conquistar a promessa de Deus, a bênção. E eles fizeram o quê? Obedeceram a palavra do Deus vivo. E quando Deus deu ordem, eles clamaram. E quando clamaram, o impedimento teve que cair na mesma hora, porque nunca se viu um povo que clama que Deus não possa ouvir e descer para responder o clamor do seu servo e da sua serva. Está difícil? Clame. Está doente? Clame. Estão te perseguindo? Clame. Ah, pastor, as portas estão fechadas. Clame. Pastor, eu queria tanto tirar umas férias e não tenho condições. Clama ao Senhor, porque Ele tem poder para te dar condições e te dar férias. Ah, pastor, eu queria tanto ter um transporte um transporte próprio. Clama diante do teu Deus, porque Ele tem. Ele é dono de todas as fábricas, é dono de todas as montadoras. Ele é o todo-poderoso, dono do globo da terra e de tudo que existe. Aleluia. Ele pode te atender, porque Ele é o teu Deus e é o nosso Pai poderoso e maravilhoso. Mas eu queria fazer uma viagem para longe. Queria passar pelo menos uns 2 meses, tirando férias, conhecendo lugares. Clame ao meu Deus. Mas pastor, eu não tenho condições agora de ir ali e comprar um objeto de R$100. Mas se você clamar, o Deus vivo, dono do ouro e da prata, Ele vai abrir a porta e vai te dar condições. Ele é fiel. É verdade, Jesus. Se você clamar, Deus responde. Glória a Deus. Aleluia. O Deus que opera no clamor do meio-dia é o Deus que tem te abençoado. E Ele tem muito mais bênçãos ainda para te entregar se você clamar. Fique de pé. Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. Deus deu vitória. Glória a Deus. Entendeu? As muralhas da Babilônia nem precisou cair. Deus desceu direto. Glória a Deus. Vem cá. Tocou lá. O povo ficou maluco das ideias. Depois reconheceu, rapaz, só Deus pode fazer um negócio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Antes o povo tinha outra muralha de Jericó. Você tem uma ideia, irmãos? Essa muralha tinha aproximadamente entre 12 a 15 metros de altura. 12 a 15 metros. A largura dessa muralha era aproximadamente a largura desta igreja, de pedras altas. E para você entender, pelas escavações da atualidade lá arqueológica, fora essa muralha dessa largura aproximadamente, embaixo de uma planície, e era cheias de casas. Glória a Deus, aleluia. E alguns metros depois dessas casas tinha uma outra muralha ainda. E por dentro estava toda a cidade com seus habitantes. Glória a Deus, aleluia. Nessa muralha de fora, de quase a largura dessa igreja, moravam pessoas mais pobres, elas ficavam mais vulneráveis, né? E também por cima era como uma via, como uma estrada que rodeava a cidade. Glória a Deus, aleluia. Ali passavam até 3 picas de guerra, juntas, uma do lado da outra, com seus Glória a cavalos, ficava Deus, ali, aleluia, Jesus. a ronda da cidade. Glória a Deus, aleluia. E aquilo ali não foi nada para o Senhor, meu Deus, nosso Deus, derrubar. E o que é esse probleminha de nada aí para Jesus? É verdade, Jesus, aleluia. Sabe que Jesus venceu o mal mais tenebroso que a humanidade tem medo. Jesus venceu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus
Ele é primícia dos mortos que ressuscitam. Ele venceu a morte por conta própria, porque Ele é Deus soberano. Mas às vezes a gente fica reclamando por causa do negocinho de nada, e ninguém gosta de mim, ninguém quer, não sei o quê. Jesus, o Todo-Poderoso, te ama. Pode rejeitar, pode sim. O importante é que o Rei de toda a glória, o Deus dos deuses, o soberano, o eterno, Ele olhou para você e te amou primeiro. E às vezes fica chorando, né? A amizade de alguém, camaradagem de um mortal igual nós. Às vezes fica reclamando de certas coisas. A gente esquece de olhar para o Todo-Poderoso que nos ama, a ponto dele nos amar. Ele dá o único Filho eterno como Ele, Jesus, para morrer por mim, por você. Se Deus é com você, a quem você vai temer? Jesus te ama, a quem você vai mendigar amor? O melhor amigo de todos é Jesus. E você nem conhecia Ele, e Ele já falava: ela é minha amiga, Ele é meu amigo. Igual Ele olhou para Abraão e disse: Abraão é meu amigo. Glória a Deus. E se Abraão é amigo de Deus, nós somos amigos de Deus também, porque somos filhos de Abraão pela fé. Levante a tua mão, vamos fazer mais um amor? Amor do meio-dia, irmãos. Glória a Deus. Amor do meio-dia. Glória, aleluia. Gostando desse horário das 12 horas do dia, aleluia. É muito importante os nossos cultos da noite, sim, mas esse clamor do meio-dia aqui, irmãos, é algo diferente para a nossa vida. É um horário apertado, corrido, sacrifício mesmo. Aleluia. E a resposta do céu para a nossa vida nesse lugar. Ele macantou remacé. Queimando ricanto e de queimando de calamaia sobre que de queimacadoras. Ele manda calamadore, la macadoracé, de queimacador, de queimacadoras. Ele é um glória, o semente glórias. Oi, de Joe, que Jesus está falando aqui, aleluia, que Ele está quebrando correntes nesta tarde. Ele está desamarrando laços. Ele está desatando, aleluia. Ele está desatando as cordas nesta tarde, glória. Jesus está soltando os pés de alguém aqui nesta tarde. Tem milagre já acontecendo na tua vida, homem de Deus, ou mulher de Deus, amiga de Deus, homem amigo, mulher amiga de Deus. Jesus está soltando os teus pés aqui nesta tarde. As estão sendo soltas. Correntes se partiram já aqui, portas estão se abrindo. Jesus abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa esse coração, abençoa esta alma aflita, angustiada, abençoa esta vida. Coloca a tua paz duradoura, a tua paz maravilhosa nesta vida. Coloca, Senhor amado, a tua segurança, a tua fortaleza, a tua bondade. Ajuda a tua filha, ajuda o teu filho, ajuda, Senhor amado, aquela moça. Ajuda lá, Senhor amado, aquele rapaz também. Livra as criancinhas, livra, Senhor, os anciãos, livra do mal súbito, livra do acidente, livra da queda, livra das fraturas, livra das enfermidades, nos livra da inveja, nos livra do olho gordo, nos livra da perseguição. Livra, livra, livra a igreja da perseguição, livra a igreja da maledicência, livra o clamor do meio-dia da praga, livra o clamor do meio-dia da macumba, do feitiço. Livra, Senhor, da obra de magia negra. Livra esta vida da obra de voodoo. Livra, 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 livra. Livra a vida das tuas filhas. Livra os filhos dos teus servos. Livra de todo mal. Abençoa este coração. Abençoa esta vida. E que jamais venhamos ser soberbos, valoristas. Que jamais venhamos ser egolatristas. Pai, no nome de Jesus, continua conosco e nos livra de todo mal. Fala conosco, ó Pai, e que a tua palavra cada dia mais produza em nossa vida o resultado. Oramos no nome de Jesus e agradecemos. Quem pode diga amém.
Sente-se aí, bem rápido. E dê mais aquela boa salva de palmas. Só o clamor do meio-dia sabe dar para louvar Jesus. Aleluia. Se você vir, Glória a Deus. o pastor vai falar, o pastor da igreja vai falar um negócio desse. Mas é verdade. Se você vir um culto de domingo aqui, casa cheia, e você prestar atenção como aplaude Jesus, ainda que eu chame sempre, eu vou melhorar. Meu Deus, esse monte de gente, as palmas não fazem metade do barulho que nós aqui conseguimos fazer. Aleluia. Esse clamor do meio-dia, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Jesus tem feito tanta coisa extraordinária. Glória a Deus. Quantas e quantas vidas. É verdade. Tem gente que vem de fora, quando vem a Porto Velho, não vê a hora de vir ao clamor do meio-dia. Glória a Deus, aleluia. É igual nós, quando dá umas 10 horas, 10 e meia, quando ele está fazendo alguma coisa, já começa a dar um comichão nas pernas, né? Meu Deus, tomara que ninguém me prenda aqui, porque eu preciso ir. É verdade, Jesus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu acordo de manhã já pensando em como vai ser o clamor do meio-dia do dia. Eita, glória, Jesus é maravilhoso. verdade. A mulher, como se apressa o clamor. Calma, está cedo ainda. Bora, Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas no sábado eu fico perdendo dormir. Não tem. Mas Jesus é bom. É verdade, Jesus, aleluia. Aí no sábado eu venho aqui, limpar o salão, o ambiente, ficar organizado. Aí eu já tiro o meu horário de oração para a glória e louvor. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção aqui. Uma menina. Existe uma guerra na tua vida e essa guerra dura muitos anos. Você já buscou ajuda também. Mas a ajuda que você precisa não vem do homem. É por isso que nenhum ser humano conseguiu te ajudar até hoje. Ninguém consegue te ajudar humanamente. Até eu, seu pastor, posso tentar lhe ajudar, orar por você, jejuar, mas eu não consigo atingir o alvo da ajuda. Mas hoje o Senhor te escolheu para te dizer: a partir de agora, eu estou assumindo a frente desta batalha. Eita, glória, aleluia. E se Deus está falando que Ele assume a frente dessa batalha, é para te dar vitória, porque Ele nunca recuou em uma batalha que Ele possa dizer: eu não consigo, não dou conta, eu estou derrotado. Deus vai te dar vitória a partir de hoje. E lembre-se, coloque os teus pés firmes na casa de Deus, porque Deus te chamou para a obra dele. Tu tem ministério chamado, e Deus tem te dado dons nesse lugar, porque Ele quer te usar nesse altar também, diz o Senhor. Tome posse da tua vitória. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? O teu clamor chegou no céu. Glória a Deus, aleluia. Não que os demais não chegaram, mas o clamor de hoje, o que a irmã clamou, o que foi proposto diante de Deus, chegou diante do trono dele já nessa Glória a tarde. Deus, aleluia. E o Senhor já comissionou um anjo com ofício, já com uma ordem dada a teu respeito, para te entregar uma grande resposta, diz o Senhor. E não vai demorar dias, uma grande resposta de Deus chega nas tuas mãos, diz o Senhor. Toma posse. Quem pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus? A irmã de Açu. Irmã, isso. Jesus, Ele quer fazer um milagre na vida de alguém da tua casa. E a obra é grande, diz o Senhor. Glória a Deus. E hoje o Senhor está mandando eu te dizer, quando no último clamor que fizemos aqui, que Deus disse que amarras estavam sendo soltas, correntes se partindo, o Senhor diz: mulher, eu libertei uma vida lá. Eita, glória, aleluia. E um grande milagre já está acontecendo naquela vida para a glória do teu nome. Tu há de testemunhar que o teu Deus é fiel. Toma posse da tua vitória no nome de Jesus. Oh, glória. Pode aplaudir ao Deus Jesus. Aleluia. Eu vi um laço de acidente. Grave acidente. E o Senhor está dizendo: diga para ele. Diga para ele não andar na 3,5 esse mês. Deus está falando. Também quando Nabucodonosor, né? Só não te mete a besta, não, que eu te pego. Deus está dizendo aqui:
não ande na 3,5 este mês, porque eu te dou um livramento de um grave acidente lá na 3,5. Toma posse. Toma posse, no nome de Jesus. Quem pode aplaudir a palavra? Já tem fé. Está fazendo bênção lá também. Ele não pode dar na 3,5, mas tu está firmado lá na 3,5. E lá na 3,5 Jesus tem uma bênção para te entregar. Toma posse no nome de Jesus. Vai dizer. Deus vai te honrar. Deus vai lhe honrar. E Deus manda dizer assim, ó, não temas, porque eu tenho um anjo que te guarda e eu tenho pessoas que te amam lá naquele endereço. Tem pessoas ali que têm o maior respeito e carinho por tua vida. E tem gente que diz assim: se eu souber que alguém prejudicou ela, eu sou capaz de assumir para resolver. E Deus está dizendo: não temas, filha, porque eu te honro naquele lugar. Toma posse da tua vitória. Quem pode aplaudir Jesus, aplauda. Glória a Deus. Aqui tem uma pessoa, eu não sei quem é essa pessoa, mas você falou para Jesus: Senhor, resolve esse negócio aqui para mim, porque eu já não consigo mais. Deus manda te dizer: você pediu para a pessoa certa, Ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não, irmã Sandra, toma posse da vitória. Aí um de óculos que levantou a mão também, faça assim. A bênção de Deus está na tua vida. A bênção de Deus está na tua vida, Deus diz. A minha bênção está na tua vida. E quando a bênção de Deus está na vida do homem e da mulher, está resolvido os negócios. Deus vai fazer assim, acontecer, vai resolvendo, vai melhorando cada dia mais a tua vida. Toma posse no nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Deus? Quem aqui precisa de um milagre urgente? Um milagre urgente. Quem precisa de um milagre urgente? Eu também. O teu Deus vai fazer um milagre urgente. Deus está mandando eu falar aqui, avisa que eu vou fazer um milagre urgente em vidas aqui. E você vai ver que Deus falou contigo nesta tarde, diretamente. Um milagre urgente vai acontecer. Toma posse no nome de Jesus. Diga amém. Pegue na sua mão uma contribuição aí. Se você tem, pode contribuir. Aleluia. Glória a Deus. Pegue. Olha, as irmãs, vocês precisam vir aqui num culto que tem quarta-feira à noite. Tem um culto aqui de mulheres guerreiras de Jeová aqui, ó. Tem um ciclo de oração, pode trazer. Então vamos orar já já. Tem um ciclo de oração aqui da congregação chamado Mulheres que Oram. E quem lidera esse ciclo de oração é essa mulher bem pequenininha aqui, ó. Não faz barulho, não faz barulho. E tem uma equipe com ela. E daqui a poucos dias vai ter duas mulheres que irão liderar essa obra junto com ela. São a esposa dos dois pastores auxiliares aqui da congregação, que vão ser colocados. E você precisa vir aqui numa quarta-feira. Você vai contemplar maravilhas nesse lugar. Toda quarta-feira, 19h15, 7h15 da noite, até umas 8h30, 8h40. Deus tem feito sinais e maravilhas nesse lugar. É engraçado, eu vejo ela falando, e a irmã também, né? Deus deu um filho para quem não podia ter, e até agora, e nós? Como é que fica esse negócio? Deus dá filho e tal. Eu já vi com tanta gente que nem engravidar podia. E eu estou aqui chupando dedo e cuidando dos sobrinhos. Jesus é bom. De vez em quando eu fico nesse Jesus, só pedir da terra sem deixar uma raiz, não, por favor, a sementinha aí. Né? E ela orou, hein? Esse dia a doutora Carol testemunhando aqui, penso, milagre. Perdi uma criança, recebeu oração aqui, um ciclo de oração, uma época orou junto, engravidou de novo, uma bênção. Vem cá na quarta-feira, só mulher, mulher original. Estão fabricando um negócio estranho aí, tira fora.
aceitar Jesus, entregue a vida para Jesus e vem servir a Ele conosco. Fique de pé. Quarta-feira, toda quarta-feira. Tá bom? 7h15 da noite. É bênção de Deus. Nós irmãos aí, a Valeriane chega aqui, já chega às 6 horas, está aqui. Glória a Deus, é Deus. Isso aí. Jesus é maravilhoso. Levante a tua mão. Oração da fé. Você vai orar por todas as contribuições, não só de hoje, mas de todas as vezes. Você não contribuiu hoje, mas outras vezes você já contribuiu. E muitas outras vezes ainda há de contribuir. Então ore aí ao Senhor, agradecendo e também já faz a oração da fé. Bendito Deus eterno Pai. Vai conosco onde vamos ao sair daqui. Que as coisas vá bem com todos nós, nos guarda, nos livra, nos protege. Abençoa, Senhor amado, a vida dos casados, a vida sentimental, espiritual, a comunhão conjugal. Que as coisas vá bem com todos. Nos leve em paz, recebe as nossas contribuições, recebe os nossos votos, dízimos, sempre por amor, com amor, entregamos para a manutenção da tua obra. Nos dá saúde e proteção. E que a tua palavra em nossa vida produza verdadeiramente um grande resultado. Oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e todos digam amém. Palmas para louvar e adorar Jesus. Vem aqui receber a unção do ó. Em nome de Jesus, recebe.